Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar da unidade 3 de geometria espacial e essa unidade ela fala de perpendicularidade. O resultado que a gente vai provar no vídeo é um teorema que fala de perpendicularidade entre reta e plano. A definição de uma reta ser perpendicular a um plano é a seguinte: a gente diz que uma reta que é concorrente com um plano num certo ponto A, ela é perpendicular a esse plano se ela for perpendicular a todas as retas do plano que passam por esse ponto A. Então, nesse primeiro esquema que a gente está vendo na tela, eu precisaria, para afirmar que T é perpendicular ao plano alfa, T teria que formar um ângulo reto com todas as retas do plano alfa que passam pelo ponto A. Esse teorema, ele simplifica essa definição, porque ele diz o seguinte: se uma reta T é perpendicular a duas retas concorrentes R e S em um plano alfa, então ela é perpendicular ao plano alfa. O que o teorema faz é simplificar a nossa tarefa. Em vez de testar o ângulo reto para todas as retas do plano, as infinitas retas do plano que passam por A, o teorema diz: se você souber que ele T é perpendicular a duas retas, então com certeza T vai ser perpendicular ao plano alfa, certo? Então qual vai ser a ideia? A gente vai escolher uma reta qualquer, diferente de RS, e mostrar que para essa terceira reta qualquer, o ângulo sempre também vai dar 90 graus, igual ao ângulo de T com R e T com S. Certo. No esquema aqui de baixo eu já acrescentei as informações e aos pouquinhos a gente vai explicando de onde veio cada uma delas, certo? A primeira coisa que a gente vai marcar nesse nosso esquema são os pontos B e B', tá? Então, esses pontos a gente vai tomar da seguinte forma: sejam B e B' simétricos, ou B e B' são pontos de T simétricos em relação a A. O que significa ser simétrico? Significa que a medida de BA é igual à medida de B'A, ou ainda que A é o ponto médio do segmento B'B'. Depois, a gente vai escolher essa reta verde aqui do esquema, que é a reta X, uma terceira reta que passa por esse ponto A e está contida no plano alfa. Então, seja X contida em alfa, tal que A pertence a X. Depois, além disso, a gente vai supor que C é um ponto pertencente a R e que D é um ponto pertencente a S, tais que a interseção do segmento CD com a reta X é um ponto que a gente chamou de E. Então, temos os pontos B e B', os pontos C e D e o ponto E, que é a interseção do segmento CD com a reta X. Então, a primeira coisa que a gente pode concluir é que, vou colocar aqui, note que CA é mediatriz de B'. Mediatriz é uma reta que é perpendicular a B' passando pelo seu ponto médio. Pela construção de B e B', como eles são simétricos, A é o ponto médio. E nós sabemos que ela é perpendicular porque, por hipótese, T e R são perpendiculares, né? E C pertence a R. Então, de fato, CA é mediatriz de B'. Uma consequência desse fato, que é a consequência que nos interessa, é que, então, a medida de CB vai ser igual à medida de CB', porque pontos que pertencem à mediatriz equidistam dos extremos B e B'. Da mesma forma, também utilizando a nossa construção e a hipótese sobre a reta S, nós temos que DA é mediatriz de B'. E desse fato, nós tiramos que o segmento DB tem mesma medida que o segmento DB'. CB e CB' eu indiquei em laranja aqui, que são essa primeira igualdade aqui, né? Esses dois segmentos. E os segmentos DB e DB' são os segmentos vermelhos que a gente indicou aqui nessa segunda igualdade.
Bom, dessas duas informações, a gente vai olhar para dois triângulos. O triângulo BCD e o triângulo B'CD. Esses dois triângulos, eles são congruentes. Qual o caso de congruência? Notem que eles possuem os três lados correspondentes de mesma medida. O lado laranja desse triângulo de cima corresponde ao laranja aqui embaixo, o vermelho aqui em cima ao vermelho aqui embaixo, e o lado cinza é lado comum dos dois triângulos. Então, o caso de congruência aqui é o caso lado, lado, lado. Dessa congruência, o que me interessa é o fato do ângulo BCD ser igual, então, a B'CD. Porque eles são congruentes, os ângulos correspondentes vão ser todos iguais. Mas a gente vai olhar especificamente para esse angulinho aqui, o ângulo BCD, que é igual ao ângulo B'CD, que é o aqui de baixo. Isso é a mesma coisa que escrever que BCE é igual a B'CE. Ao invés de terminar aqui o ângulo chamar de BCD, é o mesmo que BCE, porque E é um ponto que pertence ao segmento CD. Então, essa informação aqui a gente vai usar um pouquinho mais adiante. Vou olhar agora para outro par de triângulos. O par de triângulos BCE, que por sua vez vai ser congruente a B'CE. BCE, B'CE. Por que é que eles são congruentes? Notem que eles possuem o lado laranja em comum, de mesma medida, né? Não em comum, desculpa. BC tem a mesma medida que B'C. Pela congruência anterior, a gente viu que esse ângulo aqui é igual. E o segmento CE é segmento comum dos dois triângulos. Então, o caso de congruência aqui é o caso lado, ângulo, lado. Se eles são congruentes, então eles possuem ângulos correspondentes iguais e lados correspondentes iguais. Dessa congruência em particular, me interessa o fato de que, então, o lado BE vai ter a mesma medida que o lado B'E. O que significa isso? Significa que o triângulo B'EB será um triângulo isósceles. Pela nossa construção, o ponto A é ponto médio de B'B, né? Num triângulo isósceles, a mediana coincide com a altura. Então, o segmento EA, que seria a mediana desse triângulo isósceles, também vai ser a altura. A altura forma ângulo reto, né? Então, dessa igualdade aqui, a gente consegue afirmar, né, que, bom, primeiro, que EA é mediatriz, mediatriz de B, né, pelos motivos que eu acabei de falar antes, então, EA vai ser perpendicular a B, EA é um pedacinho da reta X, né? Então, isso aqui significa, portanto, a reta X é ortogonal à reta T, porque EA é um pedacinho de X, B', um pedacinho de T. Melhor, né? Perpendicular, X é perpendicular a T, porque elas se interceptam no ponto A. E, além disso, X está contido no plano alfa, né? Então, como X é uma reta qualquer, a gente pode afirmar que T é perpendicular ao plano alfa, exatamente como a gente queria mostrar desde o início. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.